Se você tem uma Bíblia, abra no livro de 2 Coríntios. O capítulo é o capítulo 10. O versículo é o versículo 13 e 4. Vamos ler só esses dois versículos, tá? 2 Coríntios 10, 13 e 4. Não está pegando? Deu aqui um Catsbill. Aí já está pegando. Mas não tem importância. Você abre a sua Bíblia para a gente ler. Pegou? Agora acertou. É bom colocar aqui que todo mundo já lê, já fica, né, depois confirma. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Amém? Amém? Amém. Foi até aí? Foi até aí. Que Deus abençoe e podemos assentar. Eu tenho, nessas quintas-feiras, falado com vocês muito sobre guerra espiritual, batalha espiritual, libertação. Porque quando você entende como é que você trabalha dentro dessas questões, você se protege, você sabe como resolver muitas coisas. Quando você passa a entender que a realidade é essa que está falando aqui, que embora você esteja na carne, seja uma pessoa física, Paulo está dizendo que a maioria das batalhas suas, elas não são carnais, elas não dependem da sua força ou da sua capacidade física para resolver, porque, segundo ele, a guerra é espiritual, disse ele. E se ele fala que é uma guerra espiritual, logo se subentende que você não vai ter condições de travar uma batalha física contra alguma coisa que é espiritual. E quando você percebe na Bíblia e analisa a Bíblia, você pelo menos descobre que a maioria das coisas relacionadas com a nossa vida, elas se constroem no mundo espiritual. É no mundo espiritual que as coisas se constroem. É no mundo espiritual que às vezes problemas chegam até nós e tudo é desenhado no mundo espiritual. Quando você não tem esse conhecimento, como tem muitas pessoas que não têm conhecimento nada do Espírito, quando eles percebem que eles estão lidando com alguma situação que parece sobrenatural, que vai além da capacidade da pessoa de resolver, tem gente que fica procurando alguma coisa espiritual para resolver aquilo que ele não sabe resolver. É aí que as pessoas vão para a macumba, vão para a feitiçaria, vão procurar esses meios espirituais que existem para poder resolver problemas que estão exatamente no mundo espiritual. Mas a Bíblia ensina para nós, são vários os textos em que a Bíblia tenta dizer para você, para mim, que a gente tem que estar preparado e para nós entendermos que existe uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, e que é necessário você estar preparado para poder lidar com tudo isso. Porque tem questões e tem situações que você vai vencer com a fé mesmo, vai ter que usar as armas espirituais que você tem para poder lidar com determinadas situações que estão espiritualizadas e que você não vai conseguir resolver somente com a sua inteligência, com a sua vontade, com a sua capacidade de resolver as coisas. Porque tem coisas que, por mais que você tenha vontade, por mais que você tenha a capacidade de poder resolvê-las dentro da sua avaliação, mas você não consegue. Você percebe que você é vencido pela força que existe e que domina e que estabelece uma imposição, muitas vezes, da qual você não pode se livrar. O apóstolo São Paulo sabia muito bem disso. Ele então sabia que ele chegou a falar muitas vezes sobre isso. Uma delas, que vocês conhecem, ele falou sobre a gente colocar a armadura de Deus, que eu já preguei para vocês sobre uma armadura que ele deu uma conotação espiritual para tentar mostrar para nós como é que se lida com essas coisas. E aí você vai tendo que travar essas lutas, essas batalhas, que às vezes se desenvolvem no mundo espiritual. E eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. O apóstolo São Paulo, falando para os irmãos de Coríntios,
Essa carta foi uma carta que ele escreveu e mandou para os irmãos de Coríntios. Quem eram os irmãos de Coríntios? Eram os irmãos que tinham uma igreja que, segundo o que se tem conhecimento pelos estudos da Bíblia, era uma igreja poderosa, uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo, para vocês terem uma ideia. Todos os dons que existem, que são dados para a igreja, essa igreja tinha, todo mundo lá tinha dom. Mas, no entanto, apesar de ter tantos dons, o inimigo deitava e rolava no meio dessa igreja. Havia muitos problemas. E a maioria dos problemas que haviam eram problemas de ordem espiritual mesmo, a ponto de Paulo chegar um dia e dizer: olha, vamos orar para o fulano, para que o fulano resolva a vida dele, e vamos pedir que ele morra, porque realmente, se ele morrer, vai ser melhor para ele, por conta da situação que ele está, numa verdadeira prisão e tal. E ele chegou a falar alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque havia um domínio maligno, violento, que agia no meio da igreja para tentar solapar, para tentar destruir. E Paulo então começou a perceber que havia toda uma guerra espiritual, uma ação maligna que vinha e que se estabelecia e que travava a verdadeira frente para poder resistir até mesmo a dedicação e a oração dos irmãos. E Paulo percebeu, por exemplo, que cada pessoa tinha a sua forma própria de poder lidar com aquilo que é espiritual, e às vezes nós percebemos que às vezes nós desenvolvemos certa reação de proteção para nós com aquilo que nós desconhecemos e que nós reconhecemos como ataque sobre a nossa vida. Nós acabamos desenvolvendo lá a nossa forma de defesa diante daquilo que é desconhecido de nós. E você percebe que tem pessoas que conhecem, que reconhecem isso e que fazem de tudo para tentar se protegerem. Tem gente que acha que tem que tomar banho de erva de vez em quando para poder resolver o seu problema e buscar uma proteção para si. Tem gente que imagina que para poder combater o desconhecido, aquilo que não é visível aos olhos físicos ou que não é físico, tem pessoas que jogam em casa fumacinhas, estabelecem determinados amuletos com aquela expectativa daquilo ali poder protegê-lo daquilo que ele não conhece, daquilo que é invisível aos seus olhos físicos. E às vezes as pessoas ficam sabendo e reconhecendo que existem coisas e acabam desenvolvendo a sua própria forma de proteção, ou de se proteger do que não é visível, se proteger daquilo que não é perceptível. Tem pessoas que ficam às vezes maníacas nessa forma de proteção. Tudo eles começam a ver alguma coisa perigosa, e tem alguns que pensam que para poder se protegerem daquilo que age e que pode fazer dar errado, ele imagina que ele tem que entrar com o pé direito nos lugares. Tem coisas que ele não faz com medo de fazer aquilo e de repente atrair aquilo que ele não conhece. E o certo é que às vezes no inconsciente coletivo as pessoas desenvolvem manias exatamente com o intuito de poder se proteger. Eu me lembro que nos tempos mais antigos, você ia no interior, não sei se no interior do Maranhão acontecia isso, mas no interior do Pará, todo mundo colocava uma ferradura nas portas, porque achavam que aquela ferradura ia proteger a casa. Outras pessoas faziam questão de poder colocar o quê? De poder colocar, às vezes, somente a caveira, só os ossos de um determinado boi na porta, para poder espantar o que é desconhecido. Outras pessoas tinham outra forma de achar que se protegiam. Plantavam determinadas plantas, porque diziam que aquela planta que era plantada ali ia impedir de que o mal chegasse. E assim as pessoas iam reconhecendo que existe um poder espiritual, que existe alguma coisa que vai além do entendimento humano, e elas procuravam se proteger exatamente usando esses meios, essas formas, como um mecanismo de se protegerem daquilo que não conhece. A Bíblia nos fala algumas coisas interessantes.
Primeiro, ela reconhece que existem forças espirituais malignas. Quando você lê a Bíblia, você não vê nenhuma vez Deus não descartando que o perigo existe, que existem forças espirituais que têm poder de ataque, que atrapalham nossa vida no mundo físico. Tanto é verdade que o Salmo diz que o anjo do Senhor se acampa ao derredor do que os teme e os livra. Se nós não corrêssemos mal nenhum, Deus não estava preocupado em mandar anjo para nos guardar, como diz a Bíblia. Se nós não corrêssemos risco nenhum, Jesus não nos ensinava a orarmos e dizermos na nossa oração: livra-nos do mal. Que foi o que Ele mandou nós falarmos quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo que nos livra do mal, para nós orarmos e usarmos essa palavra. Então, quando Ele nos manda fazermos isso, fica claro que existe o mal, que existe alguma coisa que se desenvolve no mundo espiritual, que tem poder de ataque, que influencia exatamente essa vida física que nós temos, que nós não podemos subestimar, mas que devemos então usar os meios que são ensinados pela própria palavra de Deus, porque você usando esses meios, a Bíblia diz que você se protege contra aquilo que você não está vendo. E baseado em tudo de ruim que havia, até mesmo lá em Corinto, Paulo escrevendo, ele disse essas palavras para nos dar entendimento. Porque embora andando na carne, embora sendo físico como eu e você, que temos uma estrutura carnal, diz ele, nós não militamos segundo a carne, disse ele. O que é militar? Militar é soldado. Militar é exército, milícia. Por isso que ele falou a palavra militar, para dar uma conotação de batalha, de ataque e de defesa. Ele disse, nós não militamos segundo a carne, diz ele. A maneira de nós lutarmos e guerrearmos não é fisicamente, porque dentro dessas batalhas a forma de militar é espiritual, disse ele. E depois que ele disse isso, que nós não militamos segundo a carne, ele vem e diz, porque as armas da nossa milícia. O que é milícia? Eu coloquei aqui, exércitos, soldados também. As armas da nossa milícia, do nosso exército. As armas que eu, você, que está tendo conotação de exército aqui, elas não são carnais. Nós não militamos segundo a carne, segundo o que ele disse aqui. Mas ele disse que as nossas armas, elas não são carnais e sim são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, disse ele. Vocês entenderam como é essa batalha? Fortaleza. Por que ele falou anulando fortaleza? Porque quis dizer ele que as forças que vêm, que se levantam contra as nossas vidas, nós servos de Deus, elas têm um poder de resistência, são uma verdadeira fortaleza. O que é fortaleza? É isso aí, é alguma coisa que faz com que proteja determinados sentimentos, determinados ataques e determinadas forças que nós muitas vezes não teremos condições de nos sobrepor a essas forças que estão entrincheiradas somente com a nossa inteligência, somente com a nossa vontade, com a nossa determinação. Diz ele então que para poder combater essas fortalezas que se levantam muitas vezes contra as nossas vidas, essas fortalezas que se levantam em determinadas situações, em determinadas questões relacionadas com a nossa própria vida,
Nós temos que usar armas espirituais. Porque se nós não usarmos armas espirituais, nós não vamos ter condições de vencer essas forças, de vencer essas fortalezas que, segundo Paulo, além de ser algo que resiste, ainda tem um poder de argumentação, sofisma, de tentar convencer, de tentar argumentar para se estabelecer fazendo exatamente o que está fazendo dentro da nossa própria vida. Diante disso, a gente percebe da Bíblia, por exemplo, que uma das coisas que Deus tenta fazer primeiro é abrir os nossos olhos. É nos dar essa capacidade de percepção. É abrir os olhos espirituais. Por que abrir os olhos espirituais? Porque quando você tem os seus olhos espirituais abertos, você consegue ver além da visão física. A sua percepção se desperta e você começa a perceber a forma de ação que se levanta e a maneira como você tem que combater. Por quê? Porque os olhos espirituais dá para você discernimento das coisas que te cercam. Eu digo isso para vocês, muito baseado naquela passagem do Eliseu. A Bíblia diz que quando o rei da Síria resolveu ir atrás do profeta Eliseu para matá-lo, porque ele tomou conhecimento que todas as investidas que eles tinham lá na Síria contra o povo de Israel, todas as vezes que eles armavam uma emboscada para poder pegar o povo de Deus em emboscada, acontecia o quê? Que eles iam para um lugar para armar a emboscada e o povo de Deus tomava conhecimento e passava por outra estrada. Ele se incomodou com aquilo, diz a Bíblia, e disse: olha, alguém está levando informação para eles. Alguém está nos traindo e dizendo para o exército de Israel que nós estamos aqui emboscada na estrada em um determinado lugar e as pessoas estão passando, eles estão passando por outra estrada. E alguém disse assim: não é eles que ninguém está nos traindo não. Alguém falou para o rei: é que eles têm um profeta lá que sabe de tudo. Por que o profeta sabia? O profeta tinha percepção espiritual das coisas. Ele perguntou: quem é esse profeta? É o Eliseu. Onde é que ele mora? O rei perguntou. Mora numa região da zona rural, assim, 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 é lá que ele mora. Sabe o que esse rei disse? Está lá na Bíblia. Nós vamos lá porque nós vamos pegá-lo. O exército sírio saiu de manhã cedo, de madrugada, ao amanhecer o dia, o exército chegou e arrodeou a casa do profeta. A casa do profeta ficou arrodeada pelos soldados sírios que foram ali exatamente para matar o profeta Eliseu. E diz a Bíblia que quando o garoto saiu para ir buscar água de manhã cedo para os afazeres domésticos, o ajudante do profeta, que ele chegou lá fora, que ele se deparou com aquele monte de soldado, ele se assustou e se apavorou, entrou em casa e veio dizer para o profeta Eliseu: olha, os sírios estão aí, meu senhor. São muitos. Nós estamos perdidos. É soldado demais aí do lado de fora. E a Bíblia diz que o Eliseu saiu de dentro da casa. Quando o Eliseu saiu, que chegou do lado de fora, que viu aquele monte de soldados, a Bíblia diz que o Eliseu disse essas palavras: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Ele falou assim. O garoto que estava do lado ficou: o que é que ele está falando? E ele: maior são aqueles que estão conosco. Ele já tinha visto, os olhos espirituais dele já percebeu que Deus tinha entrado naquela batalha. Diga glória a Deus.
Às vezes nós precisamos perceber isso quando Deus entra na batalha. E aquele sentimento de segurança, de fé, de confiança, que não deixa você se assustar e nem se abalar, porque você sente que Deus está na batalha com você. E quando ele falou isso, maior aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. A Bíblia diz que o menino, o rapaz, ficou voando, sem entender o que ele falava. E de repente ele disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E diz a Bíblia que os olhos do rapaz espirituais se abriram. Quando os olhos do rapaz se abriram, diz a Bíblia, sabe o quê? Que ele viu que os soldados estavam ali, mas além dos soldados que estavam ali, havia um número incontável de anjos de Deus que estavam em volta do profeta. Ele só conseguiu ver quando os olhos espirituais dele viram. Se abriram. É esse olho espiritual, esses olhos espirituais. Olha só, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O menino não tinha visto, mas o profeta já tinha presenciado aqui. Isso é o mundo espiritual. Parece uma coisa maluca, parece uma coisa fora da realidade. O mundo do espiritual é fora da nossa realidade física. É um mundo que você tem acesso através da fé, através da confiança em Deus, através da segurança que você aprende a desenvolver com Deus. Aí Deus prepara você para quê? Para lutar contra o invisível. Não tem luta mais difícil você ter que lutar contra o inimigo invisível. Logo fica claro que dentro de uma luta em que você vai lutar contra o invisível, você não pode lutar com as suas armas. Porque as suas armas carnais, elas não são preparadas para enfrentar esse tipo de batalha. E para você poder enfrentar esse tipo de batalha, você vai ter que usar as armas espirituais, as armas da milícia. Diga glória a Deus. Quais são as armas carnais? Minhas e suas, que a gente usa. Falar muito. Alguém nos agride? Nós achamos que a melhor maneira de combater a agressão é agredindo também. Não é essa a nossa arma espiritual. Alguém nos faz o mal e nós vamos lá para tentar revidar o mal que nos fizeram. Também é arma carnal. A arma carnal é tudo aquilo que você tenta resolver por você e pela sua força. Por isso que é carnal. Que nem sempre você resolve. Às vezes a gente tenta resolver as coisas no grito. A gente tenta resolver as coisas na pressão. A gente tenta resolver as situações intimidando. A gente tenta resolver as coisas com as armas que a gente acha que temos. Tem pessoas que chegam a ponto de se orgulharem das armas que têm. Não, comigo é assim. Falou, ouve na hora. Se gritar comigo, eu vou gritar mais forte. E geralmente as pessoas que são assim, que elas usam muito as suas armas carnais para resolver as coisas, elas têm uma palavra que para elas é a palavra que elas mais repetem quando estão com raiva e tentam justificar as suas ações, é essa: eu não sou besta não, eu não sou besta não, eu não sou besta. Está pensando que eu sou besta? Ele fica o tempo todo tentando intimidar e tentando convencer todo mundo que ele tem armas, que ele pode agir e que pode de repente neutralizar o outro lado. Já a arma espiritual, você não diz nada. Tem momento que você se recusa em abrir a boca, porque você passa a perceber que às vezes a situação e o problema tem conotação espiritual e que você tem que contar com aquele em quem você está botando a sua confiança e tem que acreditar no poder daquele que está agindo em favor de você.
O que é que a Bíblia diz? Deus falou para o seu povo um certo momento: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fica quieto. Quanto mais você falar, você vai mais potencializar e atrapalhar as coisas. Aprende a ficar quieto. Mas as armas nossas carnais que nós costumamos usar não nos deixam ficarmos quietos. Nós queremos humilhar mais ainda e mostrar nossa força sobre o outro. E há momentos que a Bíblia diz que a melhor estratégia espiritual para determinadas situações espiritual e fortalezas que se levantam é ficar calado. Isso é arma espiritual. Mas nós achamos que devemos falar. Quantos de vocês que estão aqui que não conseguem ficar calado? Levante a mão. Você conseguiu alguma vitória por falar demais? Você conseguiu algum resultado por falar demais? Pois aprenda a ficar calado. Aprenda a deixar Deus tomar a frente para poder combater determinadas situações que se levantam, que são espiritualizadas. Sabe por quê? Porque tem momento que você não sabe combater. A Bíblia diz que nem orar a gente sabe direito. Que a gente ora e ainda ora errado, diz a Bíblia. Tem momento que a gente nem sabe combater. E quando você diz: Deus, a minha batalha é a tua batalha, e eu vou ficar aqui usando as armas espirituais, e o Senhor vai à frente agir como o Senhor fala que age em favor dos seus servos. Você fica quieto, Deus ganha a vitória, ainda te honra. Diga glória a Deus. Ainda honra você. Era isso que o Paulo queria falar. A arma espiritual é oração. Não é sair batendo boca, revidando ataque, não. A arma espiritual, às vezes, é pagar preço de consagração, de jejum, diante de uma situação, para buscar diante de Deus uma solução, porque você não tem solução com as armas humanas ou carnais que você tem. Tem determinadas lutas e batalhas na nossa vida que por mais que você queira, você não consegue vencer, você não consegue superar, porque não são carnais. São armas espirituais. São ações espirituais, podemos dizer assim, que às vezes se desenham na vida de alguém da casa da gente, às vezes na vida de alguém da família da gente. Aquela pessoa que está sendo um instrumento maligno mesmo para poder desarticular você. Às vezes você vive com isso e entra exatamente na artimanha que o inimigo prepara e arma. Às vezes o inimigo nos ataca assim. Ele usa pessoas, e como usa pessoas, e às vezes são aquelas que estão próximas da gente, muito próximas, que são fáceis de serem usadas. Tudo fazem, tudo dizem para te colocar para baixo. Quando abre a boca é para te atacar. E às vezes por nada. Tudo é motivo para atacar você. Tudo é motivo para desequilibrar você. E às vezes você consegue ver esse peso espiritual. Como é que você vê? Tem determinadas pessoas que quando vêm, às vezes no trabalho, às vezes em casa, quando se aproxima de você, o coração já aperta, porque você já sabe que vem um ataque de lá. Alguém já percebeu esse tipo de coisa? Tem alguém que você tem percebido isso? Tem pessoas que quando vem, você já sabe que vem chumbo grosso. Se aproxima de você, tem uma palavra para te jogar para baixo, tem uma palavra para te provocar, tem uma palavra para cutucar você, para fazer você explodir, para fazer você perder a sua paz. Quando você perceber isso, a tendência que existe é de você contra-atacar carnalmente. E hoje você está aprendendo aqui pelo apóstolo São Paulo que não é para revidar nem atacar. Quando você perceber que a pessoa já vem criando a situação, a arma espiritual é chegar: meu Deus, me protege, guarda minha boca,
guarda o meu ouvido, guarda o meu coração, guarda os meus sentimentos e me ajuda a ter uma reação espiritual. Deus vai dar para você essa reação espiritual e, baseado pela Bíblia, é reagindo espiritualmente que você ganhe essas batalhas que são espirituais. E Paulo, falando, ele disse: olha, gente, as nossas armas, elas não são carnais, disse. Não é no grito, não é batendo boca, não é agredindo, não é revidando, mas é orando, ficando calado, esperando o momento certo da direção que Deus vai dar para agir, que nós conseguimos obter vitória nessas batalhas que às vezes se estabelecem nas nossas vidas. Muita coisa tem conotação espiritual. E na medida em que você vai se aproximando de Deus, Deus vai dando um dom para você, que a Bíblia chama de discernimento. É um dos dons do Espírito Santo. Discernimento de espírito, diz a palavra de Deus. É um dom que Deus dá, para que você não seja enganado com respeito às ações que se levantam, você consegue discernir o que é. Se é sentimento ou é espiritual. E quando Deus dá esse dom, as ações malignas nunca conseguem enganar você. Porque quando vem, Deus dá discernimento. Amém? Só para você ver, tem aí? Ela já colocou. A outra operação, os dons de Deus. A uns Deus dá operações de milagre, outros Deus dá profecia, a outro o quê? Discernimento do Espírito. O que é discernir? É compreender, interpretar, entender que origem isso tem. O que é que motiva isso? E Deus começa a te mostrar as coisas. Tudo isso faz parte da preparação de Deus para as tuas batalhas. Na medida que você se envolve com Deus que você vai querer, Deus vai preparando você a enfrentar esse tipo de batalha. Você não fica só carnal, você fica espiritual também, com percepção de coisas que você não tinha antes. E baseado pelo que diz a palavra de Deus, que agindo assim, Deus vai preparando você. Amém? E terminando essa minha palavra. Se você tem alguém que sempre vem, alguém que você já conhece, que parece que na sua vida ele está ali só para te jogar para baixo, só para te provocar. Parece que quando abre a boca é só para fazer você se sentir o nada. Que você se aproxima, o que vem dele nunca vem coisa boa, nunca vem um elogio, sempre vem alguma coisa para tentar tirar o teu estímulo, para tentar jogar você para baixo, para tentar te abater, para tentar tirar as tuas forças. Não é normal. Pode ter certeza que é espiritual. Então, diante disso, o que você vai fazer? Vai absolver essa ação negativa que vem? Não. Você vai se proteger e reagir espiritualmente. Vá preparado. Ore. Peça blindagem de Deus. Deus, me blinda. Blinda minha alma, blinda o meu coração, blinda minha mente. Não me deixa ser afetado por aquilo que vem do outro lado, Deus. E você começa a se blindar e Deus vai dando o entendimento para você reagir espiritualmente e, consequentemente, obter a vitória que você precisa. Então pensa assim, analisa assim e age assim. Porque agindo assim, você consegue obter as vitórias que são necessárias para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você.
nesta noite.